E aí, vamos tomar um café? Então, meus amigos, primeiramente eu queria dizer que esse café vai ser um pouquinho mais alongado do que o de costume, mas eu acho que o assunto merece. Mas primeiramente eu queria me dirigir aos meus amigos judeus, a todo o povo judeu. Eu, como cristão, né, acredito que Cristo foi o Messias, o Deus vivo. Quando esteve na Terra, ele era judeu e foi criado dentro do judaísmo. Então somos povos irmanados culturalmente. Não há como descrever o que foi a bárbare do nazismo e o consequente holocausto. Isso é uma coisa inaceitável, deve ser repudiada em todos os níveis, de todas as formas. Dito isso, vamos ao assunto da semana. Bom, o nazismo voltou à pauta do debate público e de uma forma bastante curiosa. Estava havendo um debate aí num podcast onde estavam participando dois deputados federais, a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri. A Tabata Amaral lá defendendo a visão europeia da questão, que condena o discurso de ódio, que criminaliza, de certa forma, o nazismo e que proibiu as manifestações nazistas naquele país. Não é de se admirar, afinal de contas, a Europa foi o palco de toda aquela tragédia. E o Kim Kataguiri, por outro lado, defendendo a visão americana, onde a liberdade e os direitos individuais estão acima de qualquer coisa e que lá não há um problema da pessoa se declarar nazista e, inclusive, há nos Estados Unidos um partido nazista. Bom, essa defesa do Kim não tem nada a ver que ele defenda o nazismo. O que ele está ali dizendo é que ele defende a liberdade e que, para se combater um problema, dentro da visão dele, e a visão libertária, é melhor que o problema esteja lá, transparente, seja conhecido. Ou seja, a melhor forma de atacar uma coisa errada é que ela esteja presente no debate público. Então essa era a questão. E o monarca, em um determinado momento ali, ele falou assim, não, eu acho que no Brasil deveria ter um partido nazista e tal, defendeu, sob o argumento que todo mundo tem o direito de ser imbecil. Parece que não. Bem, de toda forma, no Brasil, a apologia ao nazismo é um crime previsto em lei. A pessoa está numa radiodifusão e propor a institucionalização do nazismo através de um partido político, me parece sim ser um crime de apologia, mas eu não vou decidir isso vai ser decidido na justiça brasileira, analisando lá todas as falas do programa e o transcorrer do programa. Mas a questão ela é muito maior que isso e eu acho que para isso a gente tem que andar um pouquinho na história. Eu mostrei esse livro, a capa do livro, o Mein Kampf, do Hitler, que é exatamente toda a ideologia nazista que ele descreve ali, e ele se baseou na ciência da época, e aí quem quiser saber que ciência é essa, é só dar um Google, é eugenia. Existiam muitos cientistas eugenistas desde o final do século XIX, e dentro das teorias da eugenia, das raças e tal, existia a questão também, havia uma ponte na questão social, querendo explicar o atraso de determinados povos às questões raciais. Então, povos seriam menos capacitados ao desenvolvimento e tal, por uma questão que a raça seria inferior, vamos dizer assim, em suma. Hitler se apropria disso, né? E coloca lá a raça como o principal problema, vamos dizer assim, a ser resolvido no mundo, que era a questão racial era uma questão básica civilizatória. Na verdade, Hitler não tinha um problema grande com as raças. Ele aceitava as raças, né? Tanto que a Alemanha mesmo criou uma aliança, que era o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. A Itália você poderia até dizer que são raças similares, mas Japão não tem jeito, eram os orientais. Então ele dizia assim que os arianos, ao qual ele se incluía, né, a raça superior, é aquela preparada para conduzir a humanidade assim para os melhores caminhos, né, para o desenvolvimento, era a raça superior. Né? E aí ele vinha e classificava as raças mais inferiores, os orientais tinham algumas características e tal, por exemplo, os africanos eram incapacitados intelectualmente, mas prontos para o trabalho braçal, então tudo isso estava muito bem categorizado lá. O problema de Hitler realmente era a questão da miscigenação. E aí sim entra o povo judaico, que era inclusive aqueles que habitavam ali, tinham uma população judaica na Alemanha. Então ele chega e diz que o problema do judeu é que ele corrompe a raça. E aí a gente tem que ir na história e entender que o povo judaico foi o povo mais perseguido da história da humanidade. Em determinado momento, eles tiveram que escolher entre o sangue e a cultura. Porque era tamanha a violência, né? Estupros coletivos, então filhos que não eram filhos de pais judeus nasciam de mães judias, e isso explica também hoje culturalmente, foi adotado isso pela cultura judaica, o filho de um pai judeu com uma mãe não judia não necessariamente é judeu, mas todo filho de uma judia, seja com judeu ou não, é judeu.
Então eles privilegiaram ao sangue a cultura. E a gente vê que o povo que se tornou, né? Eles acharam o caminho correto. Então, com isso, houve uma grande miscigenação. E para Hitler isso era inaceitável, porque, na verdade, quando você miscigena, né, você mistura essas raças dentro da teoria dele, você criava uma sub-raça, né, que corrompia, e principalmente corrompia ali a raça ariana. E todo esse ódio foi construído em cima disso. E aí dá para entender como se chegou à solução final ao Holocausto, porque, na verdade, o nazista não considerava o judeu como um ser humano. Era uma sub-raça, algo semelhante ali a um cachorro ou algum animal menor que ele poderia fazer o que quiser, até dentro daquela visão deles, né? Era um gado, era alguma coisa que ele poderia muito bem abater, né? Bom, isso daí é história, né? Mas o que está acontecendo na verdade, e o que a gente vê hoje, né? E não é de hoje, que desde que assumiu esse governo conservador, a gente vê, de certa forma, um revival do nazismo, né? Porque, na verdade, um governo conservador com um discurso nacionalista, isso vai contra a muito do que foi ensinado pela esquerda no Brasil, que realmente dominou ali a classe acadêmica e tal, formou muita gente e formou em cima dessa ideologia, e tem muitas pessoas que se tornaram radicais dentro disso. Não me incomoda muito essas pessoas assim, né, que estão ali em rebanho, dentro do cercado, mugindo gado para quem está do outro lado livre. Essas pessoas são simples massa de manobra, sempre serão. São os ignorantes que são conduzidos por pessoas muito ruins. E aí sim, tem um pessoal que me incomoda bastante, que são os imbecis capacitados. E esses povoam as redações dos jornais de hoje. Então, quando você vê lá, você que acompanha um pouco a notícia, você pode ver que numa live do presidente, o presidente foi lá tomar um copo de leite junto com quem estava ali do lado, e aí saiu na manchete do jornal Gesto Nazista. Era o dia, na verdade, de incentivo ao consumo de leite, e aquele evento estava sendo patrocinado lá pelos produtores de leite do Brasil. Aí você vê lá no Palácio da Alvorada, de repente estava o presidente ali e um grupo de pessoas esticando a mão a mão direita sobre a cabeça do presidente. Aí saiu na manchete do jornal lá, pessoas fazem cumprimento nazista ao presidente. E era um grupo de crentes que estava ali fazendo uma reza, abençoando o presidente. E aí você vai vendo outras manchetes, por exemplo, um assessor do presidente vai ajeitar a lapela lá, o fotógrafo pega aquele momento que ele está com os 2 dedos ali na lapela do paletó e 3 dedos esticados. Não, ali é um gesto de supremacista branco. E aí vão criando uma série de coisas porque eles têm exatamente a tática, é a mesma nazista, só que com uma nuance, né? O nazismo, ele para justificar o extermínio judeu, ele classificava o judeu como uma sub-raça. A ideia agora é classificar as pessoas de nazista exatamente para matar a ideia, não é mais para destruir ou para... Até alguns radicais querem matar as pessoas, né? Ameaçam de morte, né? Quando o cara lá, o gado em geral, vai lá que está no cercadinho, vai lá e ameaça de morte quem é identificado por essa mídia como nazista. Mas, na verdade, a ideia não é matar ninguém. A ideia é matar as ideias, é desqualificar o debate público. Porque no momento que você rotula uma pessoa de nazista, ela deixa de participar. Qualquer coisa que ela fala, né, ela vai ser desconsiderada e desqualificada. Então isso está sendo feito sistematicamente exatamente para calar essa nova voz que chega, né, que vem se recuperando no tempo, nesse tempo perdido, que foi exatamente esse interstício entre a ditadura e a redemocratização, onde a esquerda realmente dominou o discurso público. Então, há de um dia que esquerda e direita cheguem a um determinado equilíbrio, mas o momento agora é de um ataque sem precedentes. E, obviamente, isso tem muito a ver com a figura do próprio presidente, que é uma pessoa combativa, é uma pessoa muitas vezes grosseira, mas é um governo totalmente legítimo e é um governo que tem feito um esforço grande para trazer resultados para a população. Então, a ideia é criar esse factoide, né, que todos são nazistas, agora botaram um monarca de nazista, na verdade, isso não cabe. Aí, no mesmo dia, num debate ali na Jovem Pan, o Adrilles Jorge, que é um dos comentaristas, após esse debate exatamente desse fato ocorrido, ele foi lá, se despediu, levantou a mão, que é uma coisa que ele faz normalmente, aquilo virou um cumprimento nazista. E essa histeria, ela tem motivo, e ela deve se arrefecer cada vez mais, porque a verdade que querem é desqualificar exatamente os conservadores, botando esse rótulo de nazista, porque dessa forma você pode calar essas pessoas, retirá-las do debate público, eliminá-las. Então,
não passa de ser não deixa, né, de ser uma tática fascista, mas ela não pode ser aceita por nós. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.